Oi pessoal, meu nome é Agnaldo, tenho 22 anos, eu estudo Engenharia Elétrica na UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a Engenharia Elétrica, sobre as oportunidades que essa área nos oferece e também para deixar uma mensagem para vocês no final do vídeo. Bom, por que eu escolhi a Engenharia Elétrica? Primeiro que o meu primeiro sonho sempre foi jogar futebol. Quem me conhece sabe que eu sempre tive esse sonho desde pequeno. Minha mãe me influenciou muito assim, quando eu era pequeno, né? Meu pai ele passou a influenciar ainda mais quando eu e meu irmão decidimos de fato que esse era o nosso sonho, que a gente começou a treinar, começou a ir para jogos, enfim. E aí virou o sonho de todo mundo aqui em casa, né? Mas em um certo momento da minha vida, da minha adolescência, eu tive a necessidade de começar a trabalhar, ter meu dinheiro, minhas coisas, né? E aí eu decidi que eu ia deixar esse meu primeiro objetivo de lado, né? E eu ia começar a trabalhar. Só que eu não queria só começar a trabalhar, eu queria ter um segundo objetivo, queria ter uma meta, né? Alguma coisa que eu olhasse pra frente assim e eu soubesse onde eu queria chegar. E foi aí que eu decidi focar ainda mais nos estudos, né? Estudar ainda mais para as provas, para os vestibulares, para o Enem. E eu tive que fazer essa conciliação aí entre estudo e trabalho. E esse foi o meu segundo objetivo, né? Meu primeiro era ser jogador de futebol, meu segundo acabou sendo estudar bastante para entrar numa universidade pública, que era o meu... eu já pensava nisso antes, né? Mas eu ainda tinha um sonho acima, e aí quando eu meio que desisti desse primeiro sonho, acabou se tornando o meu principal foco, assim. Sempre que eu viajava para alguns lugares, eu via uma galera com moletom de universidade pública e tudo mais, e eu sempre sonhei em um dia ser eu ali, né, no lugar deles, assim, né, de talvez ser o espelho de outras pessoas, enfim. E esse se tornou o meu objetivo principal. E nesse processo meu pai ele me ajudou a encontrar um emprego, né? E ele conversou com um amigo dele, né? Um eletricista, e acabou dando certo. Eu fiquei trabalhando com esse eletricista, né? Que agora também é muito meu amigo, por uns 2, 3 anos assim. E foi onde eu aprendi muita coisa com ele. Foi a pessoa que me deu uma inspiração assim para seguir na área mesmo da elétrica. E foi a partir disso, dessas minhas escolhas, das minhas decisões, e muito também, né, por conta desse emprego que eu consegui, que acabou abrindo portas para mim, abrindo sonhos, né? Eu via as coisas que a gente fazia ali, eu tinha vontade de aprender mais, de saber mais. Foi a partir disso que eu decidi me manter na área da elétrica, e a partir daí eu sempre visei fazer engenharia elétrica. E assim, quando eu fiz a minha escolha de curso, né, eu passei a fazer muitas pesquisas, principalmente sobre as áreas de atuação, sobre as universidades, né? Eu queria que fosse um lugar mais próximo, então eu comecei a pesquisar lugares próximos aqui da minha cidade, para não ficar tão distante assim da minha família, né? Para conseguir vir para cá 1, 2 vezes no mês, enfim. E isso foi muito importante para eu saber exatamente, né, quais provas eu ia fazer, para quais disciplinas ou para quais provas eu ia ter que me dedicar mais, né? E isso é até uma dica que eu dou para vocês, que é muito importante você já, depois, né, que você já tenha decidido qual a área que você vai seguir, você passar a fazer as pesquisas sobre onde você quer estudar. Isso também é muito importante, né? E, enfim, o engenheiro eletricista ele pode atuar em várias coisas, assim, né? Não só na área de elétrica, mas falando um pouquinho da elétrica, assim, desde a geração de energia até o consumo final, vamos dizer, né? É um curso muito amplo, onde além das matérias da elétrica, a gente estuda
também sobre gerenciamento de equipe, de pessoas, de empresas, inovações, novos empreendimentos. A gente estuda também sobre como aplicar a engenharia sem agredir o meio ambiente, que é muito importante também. E dentro da universidade a gente tem outras oportunidades também, né, que vão muito além das disciplinas, né? Os projetos de extensão, projetos sociais, né? Por exemplo, um projeto que você participa da criação de um futebol de robôs, criação de um veículo elétrico, e um projeto que eu participo, que são as empresas juniores, né, dos cursos. A gente faz projetos reais mesmo assim, para as pessoas, contrato, enfim. A gente tem uma vivência empresarial ali já, desde a universidade, então isso prepara a gente um pouco assim, para quando a gente sair mesmo da universidade, a gente já tem uma noção de como é essa vivência empresarial, já está com um certo preparo assim, para o mercado de trabalho, né? E basicamente isso sobre as outras oportunidades, né? Eu só queria ressaltar que é muito importante, além de você aprender os conteúdos técnicos, você aprender sobre coisas da vida mesmo, coisas pessoais, né? Muito importante também, além de você sair um excelente profissional, você sair uma excelente pessoa dali, um excelente ser humano, uma pessoa que vai dar exemplo para outras pessoas, né? Dentre outras coisas. Isso é tão importante quanto sair dali um bom profissional. E a energia elétrica em si, ela é muito importante, né? Hoje muitas coisas que a gente faz dependem de energia elétrica, então, né, tá aí a gente já entende a importância disso para a sociedade no geral. E dentro da engenharia elétrica, as áreas de atuação, né, vão desde de fontes de energia, né, entre elétrica, energia solar, eólica, né? Hoje em dia tem uma preocupação maior em se obter fontes de energias renováveis, né? Também com computação, desenvolvimento de software, códigos de programação, controle e automação é outra área também que a gente estuda e pode seguir, né? Hoje a gente vê várias indústrias aí, vários processos que tem robôs que tem um programa ali, né, que fazem com que eles executem exatamente o que a gente quer, basicamente. Várias máquinas aí que automatizam os processos. Tem-se também as casas inteligentes, né, que a gente controla, por exemplo, acender e apagar uma luz, dentre outras partes assim, da nossa casa que a gente pode ter esse controle, né, essa automação aí, bem mais fácil. E também das inovações, né, tudo que está surgindo hoje em dia aí tem muito de controle e automação, né? Também a gente pode trabalhar com telecomunicações, que basicamente trabalha com redes de transmissão de dados, 4G, 5G, enfim. Tem a área eletrônica, né, que é uma área muito grande assim, da engenharia elétrica também, porque hoje em dia a maioria das coisas são eletrônicas, né, celulares, notebook, televisão, enfim, várias coisas, né, que a gente tem aí que dependem da eletrônica. Também a eletricidade no geral, assim, desde da transmissão e a distribuição de energia elétrica até as casas, né, com projetos elétricos, né, projeto elétrico de casa, de indústrias, de prédios, enfim, né, a gente pode fazer também estudar e seguir esse ramo de projetos elétricos. Também a gente pode estudar a eficiência energética, que basicamente é você utilizar a energia elétrica de uma forma, né, sustentável, né, sempre visando economizar energia elétrica, consumo de energia elétrica. A gente pode estudar também sistemas embarcados, que é uma junção aí de computação, né, dos códigos de programação com a eletrônica. São sistemas que executam basicamente o que a gente programa neles. Por exemplo, apagar uma luz, né, ligar um motor, enfim, várias outras coisas. Também a gente pode atuar no desenvolvimento de aparelhos biomédicos, né, para medicina, e os aparelhos que são tão importantes, né, na medicina.
E outras áreas também, motores elétricos, veículos elétricos que a gente pode estar trabalhando também, né? E dentre outras áreas, porque realmente a engenharia elétrica é uma área bem grande. E o engenheiro, né, de uma forma geral, assim, engenheiro eletricista, engenheiro de produção, engenheiro mecânico, enfim, a engenharia em si já nos dá muitas oportunidades de outros empregos, né, de outras áreas. Por exemplo, a gente pode trabalhar em banco, com finanças, a gente pode trabalhar em empresas, liderando equipe, gerenciando, cuidando de outros processos, né? Então a engenharia em si mesmo, ela já nos dá várias oportunidades além da área que a gente escolheu seguir, né? Por exemplo, a engenharia elétrica, que tem vários ramos aí que a gente pode seguir, e também tem outros em comum com outras engenharias, né? E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é: estudem, né? Pode parecer clichê e tudo mais, mas não é. Um dia vocês vão entender isso. Mas estudem, porque a gente pode ter bens materiais, a gente pode ter várias coisas que são importantes sim na nossa vida, mas se tem uma coisa que ninguém pode tirar da gente, é o conhecimento que a gente adquire, né? É a educação que a gente adquire. Então, estudem, porque isso faz muita diferença. E se você é uma pessoa incomodada, né, seja com a situação do país, da sua cidade, algo relacionado à sua família, né, e que você gostaria que houvesse uma mudança, né, nessas coisas, seja você a mudança, sabe, o início dessa mudança. Comece essa mudança por você. Uma vez nesses meus anos de universidade, um amigo me falou uma frase que é de um autor desconhecido, ele também não sabe de quem é essa frase, né? Mas é uma frase que resume tudo isso, que é: os incomodados que mudem o mundo. E é uma frase muito marcante, assim, toda vez que eu mesmo falo ela, eu até arrepio, porque é bem isso, né? Isso resume tudo. Se a gente tá incomodado com alguma coisa, por que não fazer algo pra mudar isso e não ficar só esperando, né? A gente é a geração que tem que fazer isso, que tem que agir, que tem que se preparar para fazer essas mudanças, né? Então, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos se juntem aí as pessoas que queiram essas mudanças também, porque é muito importante. E outra coisa para vocês aproveitarem, muito as oportunidades que vocês tiverem, né? Principalmente na universidade, porque a universidade ela vai muito além de conteúdo técnico, assim. A gente, né, tá ali para aprender os conteúdos técnicos principalmente, mas tem muitas outras coisas que a gente faz para se desenvolver, né, como pessoas, assim, como líderes, para saber estar em grupo, conversar, para saber outras coisas que são muito importantes também na nossa vida, né? E acima de tudo, então, sejam ótimas pessoas, sabe? Aprendam a respeitar as pessoas, aprendam esses valores, né, que a gente não aprende em disciplina, né, na universidade. E aproveitem os projetos, as outras coisas que tiverem, participem mesmo assim, sem medo, porque isso com certeza vai fazer muita diferença. Porque você vai ter um diferencial, né? Não adianta você ser ótimo nas disciplinas, por exemplo, e você não saber se relacionar em grupo, não saber conversar, não saber, né, ouvir alguma atividade que você tem que fazer e achar ruim, enfim, né? Uma coisa completa a outra. Então, sejam bons tanto na parte técnica quanto na parte pessoal, na parte profissional, né? Se desenvolvam, aproveitem esse momento para isso e principalmente sejam um exemplo para outras pessoas, porque pode ter certeza que tem muita gente olhando o que você fez, olhando o caminho que você trilhou, né? Que você vai trilhar, no caso, e vão se espelhar nisso. Eu tive bons espelhos aí, né? Alguns outros que se espelharam em mim também, isso é muito gratificante. E essa é a mensagem que eu dou para vocês. Aproveitem agora, enquanto estão na escola ainda, ensino médio, enfim, estudem o máximo que vocês puderem, né? Da maneira com que vocês puderem também. Sempre busquem ajuda, enfim. Se preparem, porque é muito importante, vai fazer muita diferença. Por fim, eu queria agradecer ao IDEAN,
que foi meu diretor por vários anos, né? Pela oportunidade de passar essa mensagem para vocês, né? Para a disciplina de eletivas profissões, você no rumo certo da PEI Leonardo Lopes Bonfim de Nova Lusitânia. Espero muito que ajude vocês de alguma forma, assim, de alguma maneira. E eu queria desejar muita sorte, muita sabedoria para vocês. E é isso. Muito obrigado.